estudantes da terceira série! Eu sou a professora Kathleen e esta é a professora Cláudia. Oi, Cláudia! Nós estaremos juntos com vocês na aula de hoje falando sobre os aspectos históricos da capoeira. E nesta aula, o objetivo dela é que vocês compreendam que a capoeira é uma forma de resistência negra como cultura do nosso país. E também que vocês entendam que ela faz parte sim da nossa cultura corporal de movimento. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês sabem sobre a capoeira? Vamos lá. Na sua opinião, a capoeira pode ser considerada uma representação cultural de um povo? O que vocês acham? E a capoeira, ela é um jogo, uma dança ou luta? Vamos responder junto essas questões? Então, antes de nós respondermos, nós precisamos entender o contexto histórico da capoeira, da onde ela surgiu. Então, nós precisamos voltar lá na história, onde do descobrimento do Brasil, vamos voltar lá no século XVI, quando os portugueses vieram para o Brasil e descobriram o Brasil. No início, eles quiseram escravizar os índios. Entretanto, os índios, eles não quiseram ser escravizados. Então eles fugiam muito, tentavam lutar contra esses portugueses e mais ou menos cerca de 75% da população indígena ela foi extinta nesse momento como um sinônimo de resistência à escravidão. Então os portugueses tentaram achar um outro artifício para que trouxessem trabalhadores para trabalhar para eles no nosso país, para extrair as nossas riquezas e levar posteriormente lá para a Europa, para a Espanha, Portugal. E qual foi este povo que era um povo em tese domesticável, dócil? Os povos africanos. Então, eles traziam para o Brasil vários navios negreiros para trabalharem principalmente nos engenhos em prol dos benefícios desses colonizadores e explorar as nossas riquezas. Entretanto, muitos dos escravos, eles tentavam achar formas de fugir. E uma dessas formas era fugir para os quilombos. Os quilombos não eram locais fixos, né? Porque não podia ser algo fixo para ser localizado pelos capitões do mato. Sempre eles estavam em constantes mudanças para que eles não fossem localizados. Então esses escravos, eles tentavam fugir para esses locais. E também como uma forma deles sobreviverem, de eles se firmarem como povo, eles praticavam algumas danças da sua cultura africana, traziam a sua forma de dançar, traziam alguns instrumentos e desenvolveram uma técnica de autodefesa pessoal para que eles conseguissem fugissem, né, lá longe das fazendas, dos grandes engenhos, lutar com esses capitões do mato e prevalecer sobre eles. Então, a palavra capoeira, ela vem lá do Tupi-Guarani, que veio da palavra cá, mais poeira, que significa mato ralo. É como se eles fugissem para o mato
e realmente lutassem lá dentro com esses capitões para que realmente vencesse. Só que dentro ali daquelas fazendas, eles queriam camuflar esse ato de lutar. Eles camuflavam como? Em forma de dança. Então eles tocavam os seus instrumentos, os batuques. Aí quando os capitões viam e perguntavam o que era aquilo, não, nós estamos relembrando a nossa cultura lá da África. Mas o que eles não sabiam, que ali, em forma de dança, estava escondida uma luta, algo que eles estavam treinando para se defender, porque eles não tinham arma. A arma desses escravos era o seu próprio corpo, então eles tentavam manter o seu condicionamento físico para uma possível luta, um possível combate contra esses capitões. Entretanto, a capoeira, ela foi extinguida, ela foi proibida por um certo tempo no nosso país. Por quê? Porque eles observaram que esta dança realmente ela tinha um alto poder aí entre os capitões do mato. Possivelmente um capitão do mato não venceria um escravo que soubesse lutar capoeira. Então, o que os grandes empresários, né, os donos das grandes fazendas, eles tentaram manipular o governo para que lançassem leis para que proibissem a capoeira, né, a sua prática da capoeira. Então vamos verificar qual foi essa lei de proibição. Então, logo após a independência do Brasil, proibiu-se a prática da capoeira. O decreto de número 847 de 1890 considerava crime. Então, no artigo 402, fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutilhando temor de algum mal. Então veja bem, essa manipulação da nossa lei ali para realmente tentar extinguir a capoeira do nosso país, da nossa cultura. Vejam lá que desde 1890 até 1930, a capoeira ela foi proibida no nosso país. Mas desde aquela época não se parou de fazer a sua prática, apenas mudou-se o nome para que eles não fossem presos. O nome dessa prática corporal, então ela começou a se chamar de luta baiana. Quem que deu esse nome para tentar ali ainda explorar essa cultura corporal e difundir essa luta pelo nosso país? O mestre Bimba. Então o mestre Bimba, lá em 1930, estava como presidente nessa época, Getúlio Vargas. Então ele solicitou uma audiência lá com Getúlio Vargas e apresentou a capoeira como forma de dança, luta, resistência de uma cultura, de um povo, e trouxe para Getúlio Vargas. Getúlio ficou vislumbrado, nossa, que riqueza que nós temos no nosso país, nós não podemos deixar ela escondida. Então, nesse ano, ele baixou um decreto que a capoeira, sim, ela poderia voltar a ter o nome de capoeira e sim disseminar o seu conhecimento e o seu aprendizado por todo o país e até mesmo fora do nosso país.
Então, agora a gente vai ver algumas outras datas extremamente importantes. Lá em 26 de novembro de 2014, a Unesco então reconheceu a capoeira como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade, que realmente faz parte da cultura do nosso povo. Outra data muito importante estabelecida é 3 de agosto. Então, nesta data, nós comemoramos o Dia do Capoeirista. Então, nós relembramos todo aquele fato histórico, toda aquela resistência de um povo contra a escravidão, esse desenvolvimento dessa prática corporal em forma de luta que é a capoeira. Agora nós vamos para o exercício de número 1. Vamos lá? Considerando as origens e o desenvolvimento da capoeira num contexto histórico e a luta da resistência negra no Brasil, reflita e debata com os seus colegas sobre a importância dos valores da capoeira nos dias atuais. A professora vai dar um tempo para que vocês pensem, talvez deem uma pesquisada e nós retornamos posteriormente para a correção. Conseguiram, estudantes, resolver o exercício? Então, verificar quais são esses valores que a capoeira está agregada hoje: respeito, perseverança e principalmente a afirmação de um povo dentro de uma cultura? O que vocês responderam está correto, tá? Então, essa resposta é um pouco pessoal. Vamos dar sequência agora na nossa aula? Nós vamos verificar agora os tipos de capoeira existentes. Nós temos 3, a capoeira Angola, a capoeira regional e a capoeira contemporânea. Certo? Vamos verificar agora um pouco sobre a capoeira Angola. Conta-se que a capoeira Angola, ela se originou
lá da África e ela foi desenvolvida principalmente nos navios negreiros. Por que ela foi desenvolvida ali? Porque os negros, eles eram trazidos nos porões e esses porões, eles eram porões baixos, então eles desenvolviam uma luta ali nesses porões baixos. Por isso que a capoeira Angola, ela é de movimentos mais rasteiros, movimentos mais baixos devido a essa adaptação com o ambiente. E no Brasil, ela foi desenvolvida pelo mestre Pastinha, tá? Então, ele que trouxe e difundiu esse tipo de capoeira para o nosso país. Já a capoeira regional, ela foi trazida, né, e desenvolvida pelo mestre Bimba. Se comparado à capoeira Angola com a capoeira regional, então a regional já praticava aqui no nosso país, no nosso território, então não necessitava de ser movimentos tão baixos, então o corpo ele subiu um pouco e esses movimentos são mais altos, são mais fortes, então tem um ritmo mais acelerado quando eu comparo com a capoeira da Angola. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá para a Bahia, que é o berço da capoeira aqui no nosso país, vocês vão verificar lá que por todos os lugares nós temos rodas de capoeiras, pessoas jogando a capoeira na praia, na rua, nas praças, mas não precisamos ir tão longe. Você indo lá no Google e buscando lá vídeos, né, até no Google Earth, para você conhecer um pouco dessa cultura e vivenciar, mesmo que seja de longe, essa tão rica cultura africana que veio e é doada para nós aqui, povo brasileiro. Nós temos que sim valorizar esse povo, essa cultura e fazer uso de algumas práticas, principalmente para desenvolvimento das nossas condições físicas, porque a capoeira também pode sim trazer benefícios de condicionamento físico. Desenvolve todas aquelas 6 coordenações que nós já verificamos nas aulas anteriores, nós já citamos essas aptidões físicas que podemos desenvolver. E a capoeira não fica longe desse desenvolvimento, certo? E então, a capoeira contemporânea, ela é mais usada nos dias atuais. Ela é uma mistura das duas, da capoeira Angola com a capoeira ali regional. Então, é o que mais nós praticamos aqui, por exemplo, no Paraná. Certo? E agora, gente, nós precisamos realmente reafirmar a capoeira como ela é algo do Brasil, ela é desenvolvida aqui no Brasil, é uma prática brasileira. E nós podemos afirmar que ela é um jogo. Por que ela é um jogo? Porque lá nas grandes fazendas, né, eles praticavam como forma, eu faço uma ação e você responde a essa ação. Nós não estamos lutando, nós estamos como um jogo. Por exemplo, lá no futebol, você é o goleiro e eu sou o atacante. Eu chuto a bola, né? Então eu pratiquei uma ação de chutar a bola e você, como goleiro, vai praticar uma ação de defesa. É assim também na capoeira. Eu lanço um chute e você defende, mas nós não estamos lutando. Nós estamos ali, eu faço um ataque e você uma defesa. E dança, por quê? Porque a capoeira, ela tem um ritmo ali, todo momento você está se movimentando. E também ali da dança, por você estar se movimentando, também temos os instrumentos que são trazidos para essa luta, que dão uma forma mais lúdica, divertida de ver essa dança. E luta porque é
era utilizado como forma de autodefesa. Hoje, dificilmente a capoeira ela é usada como uma forma de defesa. Só se utiliza se realmente você precisar dela. Mas necessitamos partir primeiro do diálogo. Aí sim, se nosso adversário lá resolver vir e brigar fisicamente com a gente, nós usamos a capoeira como autodefesa, mas não como uma forma de agressão ao outro. Vamos lá para o exercício de número 2. Então, de tempos em tempos, presenciamos situações de racismo no esporte, da mesma forma que Mestre Bimba tirou a capoeira da marginalização. Podemos observar atletas que lutam contra o racismo no mundo. De que forma nós também podemos lutar contra o racismo em nossa escola, comunidade? A professora vai dar um tempo para que vocês pensem e façam suas anotações. Nós voltamos em sequência. Conseguiram perceber alguns atos de racismo dentro do esporte? Se nós pesquisarmos lá no Google, a gente consegue verificar, principalmente nos jogos de futebol, várias pessoas ali chamando alguns atletas de macaco, entre outras ações e mobilizações que nós conseguimos verificar e pesquisar dentro do racismo. E nós devemos repudiar essas práticas e nos autoafirmar também como componentes desse povo, porque nós somos um país de várias culturas, então nós não podemos dizer que nós não temos algum parente distante que foi negro. Realmente eles fazem parte de nós, eles não são um povo distinto da nossa cultura, eles estão agregados a nós, às nossas raízes.
E agora vamos então relembrar o que nós estudamos na aula de hoje. Nós verificamos lá a história da capoeira, né? Falamos sobre o mestre Bimba, sobre o mestre Pastinha, mestre Bimba, que foi o inventor lá da capoeira brasileira, né, regional, mestre Pastinha, que desenvolveu a capoeira Angola. Vimos também a capoeira contemporânea e vimos toda essa resistência dos negros lá quando vieram para ser escravizados no nosso país. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e os vejo na próxima aula. Até breve!